Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Eli Edson, do canal Matemática Online. Sejam todos bem-vindos. E hoje iremos trabalhar um conteúdo bem interessante do sétimo ano. Trata-se de números racionais, né? Nós já vimos o conjunto dos naturais, que foi no sexto ano. Agora, já no sétimo, nós vimos o conjunto dos números inteiros. E agora iremos dar início ao nosso estudo em relação ao conjunto dos números racionais. É um outro conjunto bem interessante também, e eu peço a atenção de todos para o nosso estudo que começa nesse momento, certo? Números racionais, certo? Números racionais é todo número, certo? Que pode ser escrito em forma de fração, certo? Mas antes disso, vamos começando aqui o nosso estudo da seguinte forma. Números naturais estão aqui em azul. Então, os números naturais, quem são os naturais? Só para a gente relembrar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Depois, nós temos o conjunto dos números inteiros, que nós vimos há pouco tempo atrás, nas aulas anteriores. O conjunto dos inteiros são todos os números positivos, ou seja, são todos os naturais, incluindo os números negativos, certo? Então, quem são os números inteiros? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Tanto ele vai para o lado negativo quanto para o positivo. Os naturais são todos os números positivos e o zero. Os inteiros são positivos, negativos e incluindo o zero. E agora nós temos um outro conjunto. O que é que nós podemos identificar aqui? Ó? Os naturais, mesmo sendo infinito, é o menor conjunto. Os naturais, ele está contido dentro dos números inteiros. Ó. Os naturais está contido, é um conjunto que está contido dentro dos inteiros. E, por sua vez, os naturais e os inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais. Ou seja, todo número natural, ele é inteiro, certo? Acompanhe o raciocínio. Todo natural, ele é inteiro. Mas nem todo inteiro é natural. Por quê? Todo natural é inteiro. 0, 1, 2, 3, sim. Agora, nem todo inteiro é natural, os negativos. Os números negativos, eles não fazem parte do conjunto N, certo? Agora nós temos os conjuntos racionais, que é representado pela letra Q. Lembrando que natural, conjuntos naturais pela letra Z, os números inteiros pela letra Z, naturais pela letra N, inteiros pela letra Z e racionais pela letra Q. Certo? Então, quem são os racionais? São todos esses caras aqui, olha, ou seja, são todos os naturais, todos os inteiros, incluindo quem? Todas as frações, sejam elas positivas ou negativas. Nós temos aqui, olha, menos 1 sobre 2, mais 2 sobre 7. Aí você pergunta, e esse número aqui, ele não é uma fração? Aí eu te respondo que é sim. Tanto menos 2,5 como menos 0,3 são frações. Basta você transformar esse número decimal em fração. Mas para o entendimento ficar mais claro, vamos dizer que os números racionais são essas frações e são esses números decimais. No caso, nós temos decimais exatos. E ainda incluímos nesse conjunto as dícimas periódicas, que nós vamos ver o que é dícima periódica mais à frente. Certo? Então, o conjunto Q são todos os elementos de Z e N juntos, mais ainda as frações, sejam positivas ou negativas. Certo? Continuando. Podemos escrever de algumas formas diferentes esses números racionais, certo? Então, nós podemos escrever ele em frações, por exemplo. 6 dividido por 3, 1 sobre 2, 9 sobre 3. Só que essas frações, ela tem que ter o denominador diferente de zero. Por quê? Não existe fração com denominador zero. Nós já vimos isso no sexto ano. Então, todo número racional, ele pode ser escrito na forma A sobre 2, com A e B pertencente a Z. Esses dois números aqui podem pertencer a Z, ou seja, pode ser positivo ou negativo, porém, o B tem que ser diferente de zero. Tranquilo? Compreendido? Vamos adiante.
Números decimais com finitas ordens decimais ou extensão finita. Nós temos aqui, olha, 0,3 é um número racional? Sim, ele é racional, porque ele pode ser escrito como 3 sobre 10, ou 3 décimos. Ele é um número decimal, porque pode ser escrito em forma de fração. 0,25 também pode ser escrito em forma de fração, ele é um número racional. Menos 0,75 também pode. E como é que eu transformo um decimal em uma fração? Nos próximos slides aí eu vou ensinar a vocês como transformo. Eu estou apenas aqui mostrando que 0,3, por exemplo, é um número racional porque pode ser escrito em forma de fração. Nós temos aqui decimais exatos, porque dá uma conta exata, dá um resultado exato, certo? Número decimal com infinitas ordens. Nesse caso aqui, nós chamamos esses números de dícimas periódicas. Por exemplo, 0,33333 infinito, ele é um número racional, sim. Por quê? Porque eu posso escrever esse número como sendo um terço. 0,363636 é um número decimal, pois eu posso escrever esse número como uma fração, 4 sobre 11. Da mesma forma que 0,2555. Então, todos esses números eles podem ser escritos em forma de fração, portanto, eles são números racionais. As dícimas periódicas de expansão infinita podem ser escritas da forma A sobre B, certo? Agora, o que diferencia, né? Às vezes você pega uma calculadora, certo? E nessa calculadora você faz uma conta lá e esses números dão números desconhecidos. Por exemplo, se você pegar sua calculadora e o resultado der 1,666, esse número aqui é um número racional. Porque ele pode ser transformado em dícima periódica, ele pode ser representado em fração do tipo A sobre B, certo? Pode ser representado. Agora, se você pegar a calculadora e você encontrar um resultado desse tipo aqui, 0,67013,9, esse número aqui, ele não é um número racional, certo? Ele é um número que nós vamos ver ainda em conteúdos mais para frente, irracional. E qual a diferença? Vamos de uma forma para vocês entenderem aqui. Ó. Esse número é racional, porque você consegue identificar qual é o próximo número que vem aqui na frente. Qual é o próximo número que vem aqui? É sempre 6. 6. Então, ele tem um raciocínio, ele é racional, tem como você identificar. Agora, esse camarada aqui, ele está todo aleatório, não tem uma sequência de números. Não tem como você saber qual é o próximo número da sequência. Então, ele é um número desorganizado, é um número doido, em outras palavras, então ele é irracional. Tranquilo? Compreenderam aí? Então, essa aí é a simples diferença entre esses números. E esse conjunto dos números irracionais, nós vamos ver ainda, mas só em anos seguintes, não agora. Tranquilo? Vamos continuar aqui com o nosso slide. Então, aí nós vimos que as dícimas periódicas são números racionais. Nesse conjunto aqui, eu fiz assim uma analogia ainda melhor aqui ainda, olha, da definição. Olha. O Q, que é o conjunto dos números racionais, pode ser escrito em forma de fração, ou seja, o Q, o conjunto dos racionais, é toda fração do tipo A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Certo? A analogia aqui é o seguinte, olha, N está contido em Z e Z está contido em Q. Então, todo elemento de N faz parte de Q. Todo elemento de Z faz parte de Q. E assim por diante, certo? Representação geométrica, ou seja, representação de números racionais na reta. Nós temos aqui, olha, os números 0, por exemplo, certo? E aqui, nós vamos ter a representação de alguns números, olha. Menos, isso aqui, pessoal, não é menos 1, certo? Isso aqui é 1, certo? Teve um erro de digitação, isso aqui é 1. Nós temos 1/3 é 0,333, aí depois nós temos 1. Observe que 0,333 é um número que está entre 0 e quem? E 1. Nesse outro caso aqui, ó, 0,25, é um número que está entre 0 e esse camarada aqui, ó. Tá ok?
Então, essa é a nossa representação na reta. Mais outro exemplo aqui. Ó. Entre dois números racionais, sempre existem outros entre esses rapazes. Ou seja, entre dois números racionais, existem infinitos números racionais também. Então, portanto, racionais também é um conjunto bem grande e de forma infinita, assim como os outros conjuntos. Vamos transformar aqui, aprender a transformação de números decimais em frações. Aquilo que eu tinha falado. Se nós temos aqui 0,8, a gente vai ler o quê? 8 décimos. Dessa forma, como eu transformo 0,8 em fração? Nós vamos pegar só a parte decimal aqui. Olha, a parte inteira é a parte antes da vírgula, lembram? Inteira antes da vírgula e parte decimal é a parte depois da vírgula. Como a parte inteira é 0, não nos interessa. Então, vou pegar somente a parte decimal, que é 8. Olha. 8, está aqui o 8. Olha. E o denominador? Sempre eu vou colocar o número 1 e o 0. De onde vem esse 0? Quantas casas decimais tem depois da vírgula? Só tem uma. A casa decimal é o número 8. Olha. Se eu só tem uma casa decimal, então vem um 0 para cá. 0,65. Como é que a gente lê isso aqui? 65 centésimos. Então, a parte inteira é 0. Ó. Nós desconsideramos, ficamos só com 65, que está aqui. Ó. Colocamos o 1. Quantas casas decimais tem depois da vírgula? 2. Vem 2 zeros. 5,36. Certo? 536 centésimos. Certo? Na verdade, nós podemos ler assim, olha, 5 inteiros e 36 centésimos. Nesse caso, diferentemente dos demais, a parte inteira, nesses outros exemplos, era 0. E aqui é 5. Ó. Então, não posso desconsiderar. Eu desconsiderei aqui porque era 0. Eu posso desconsiderar? Não. O que eu posso desconsiderar e devo desconsiderar para fazer a transformação é a vírgula em todos os casos. Então, tirando a vírgula, ficou 536. 536. Coloco 1. Depois da vírgula, eu tenho dois números, olha, duas casas decimais. Então, vem 2 zeros. 0,047. 47 milésimo. Olha. Casa decimal, 0. Então, vou pegar a parte decimal aqui. Ó. É 0,47. Ou simplesmente 47. Vem para cá. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? 3. Então, vem 3 zeros. E sempre você vai colocar 1, certo? Então, vamos aqui de forma a verificar melhor. Nós temos 0,8, olha, uma casa decimal, 8 está aqui, olha, e o 10, 1 zero, porque tem uma casa decimal. 0,65, duas casas decimais, então nós temos 2 zeros. 5,36, nós temos 36, duas casas decimais, 2 zeros. E aqui 3 casas decimais e 3 zeros. E se a gente quisesse transformar, por exemplo, uma fração em número decimal, como seria transformar uma fração em decimal? Seria praticamente dessa forma. Transformar uma fração, olha, 4 sobre 10. Como é que eu transformo uma fração em decimal? Primeiro eu vou pegar o meu numerador aqui, ó, 4, e colocar o meu 4 aqui. Quantos zeros eu tenho aqui? Olha? Só tenho 1. Isso significa que depois da casa, depois da vírgula, só pode ter um número. Eu já tenho esse número. Se tem um 0, só vai poder ficar um número. Então, vou botar aqui uma vírgula e o 0. 0,4. Vamos ver aqui. Ó. Outro exemplo aqui. 7 sobre 100. Então, eu vou pegar o meu numerador, que nesse caso é 7. Ó. 7. 2 zeros, olha. Então, eu tenho que ter dois números depois da vírgula. Só tenho 1. Então, vou acrescentar o 0, ó. Agora eu fiquei com 2. 2 zeros aqui e 2 números. Completou. Então, vírgula e 0. Certo? Vamos botar aqui, ó. 36 sobre 10, por exemplo. Então, vou pegar o meu numerador, que é 36. Tranquilo? Só que agora eu só tenho um 0, ó. Se eu tenho um 0, então depois da vírgula só pode ficar um número. Então a vírgula vai ficar aqui, ó. Porque vai ficar somente o número 6, o algarismo 6 depois da vírgula. Vamos ver aqui outro exemplo. 49 sobre 1000.
Por exemplo, pegando o meu numerador, 49, eu sei que 1000 tem quantos zeros? Ó? 3. Então tem que ter 3 números. Eu tenho 2. Completo com o terceiro. Completou os 3, vírgula e 0. Então, essa forma é a maneira de transformar um número decimal, certo? Perdão, é a forma de transformar uma fração em um número que? Decimal. Tranquilo? Então, essa é a maneira bem simples de você fazer essa transformação de números. Compreenderam o nosso conteúdo aí? Tranquilo? Pronto. Então, aqui nós vimos, né, que como tem uma casa decimal, tem um zero. Duas casas decimais, 2 zeros. Duas casas decimais, 2 zeros. E 3 casas decimais, 3 zeros. Correto? Tranquilo? Então, gente, aí nós finalizamos nossa aula, certo? Espero que vocês tenham compreendido um pouco do nosso conteúdo. E se você gostou do vídeo aí, assine o canal, inscreva-se no canal, dê um like, né, que é para nosso canal continuar crescendo. Lembrando que na descrição do vídeo aí eu vou deixar um exercício para que vocês possam se aprofundar na resolução das questões, tá bom? Então, um abraço a todos.